Voltamos novamente, vamos falar agora sobre as ostomias. Você sabe o que é? Ostomia, na verdade, é todo orifício que o médico faz de uma forma cirúrgica que vai unir a parte interna do corpo do ser humano com a parte externa do corpo. As principais ostomias são traqueostomia, que é um orifício no pescoço do paciente para o paciente poder respirar, quando ele está impossibilitado de respirar pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, pela boca e pelo começo da traqueia. Nós temos a gastrostomia, são nomezinhos diferentes para vocês agora. Gastrostomia é um orifício que é feito no estômago do paciente, para o paciente começar a se alimentar pelo estômago, quando ele está impossibilitado de se alimentar pelo esôfago ou está com algum problema na boca que não pode fazer o processo de mastigação. Nós temos a jejunostomia, que é parecida com a gastrostomia, só que é quando o estômago do paciente não está funcionando, que não está fazendo o processo de digestão, então necessita de um alimento já industrializado, pronto para ser absorvido pelo organismo. E ele é feito geralmente na região do jejum, que é uma das partes do intestino delgado, que é aquele intestino fino. Nós temos a colostomia. A colostomia é uma incisão que vai ligar o intestino do paciente ao abdômen do paciente, e o paciente que está impossibilitado de evacuar, de fazer cocô, vai começar a fazer cocô pela barriga. Ok? Então essa é a colostomia. Nós temos também a cistostomia, que é quando o paciente está impossibilitado de fazer xixi e é colocado uma sonda para o paciente fazer xixi pela barriga. Essas são as principais ostomias que a gente tem. Iremos falar de todas elas agora de uma forma bem rápida, bem simples, que é o básico que o cuidador precisa saber. Nós temos a traqueostomia, como eu falei, que é um orifício, que é furinho, que é feito no pescoço do paciente, é feito pelo médico somente o médico pode trocar a cânula, que é o dispositivo que fica ali para deixar aquele furinho aberto. Senão o furinho fecha, o paciente fica sem respirar e pode morrer. Essa cânula, que é a que a gente chama de essa cânula de traqueostomia, a gente tem de dois modelos. Nós temos a plástica e a gente tem a metálica. Sendo que a metálica, ou alguns modelos da plástica também, mas são poucos, as metálicas elas contêm duas cânulas. É dois tubinhos, um por dentro do outro. Tem um tubinho e tem outro tubinho por dentro. Por que ela tem esses dois tubinhos? Porque você precisa tirar para lavar, para limpar. E se você tirasse, só fosse um tubinho, o buraquinho que o médico fez ia fechar enquanto você está lavando. Então eles colocam aquele tubinho mais largo e colocam um tubinho menor por dentro. E esse tubinho vai sujar, a gente tira e o outro fica limpo ali naquele local. Você limpou e encaixa lá dentro de novo. Ok? Essas traqueostomias os tubinhos são desse tamanhozinho, são pequenos, não são muito grandes. E como que você deve lavar essa cânula de traqueostomia? Com água corrente, com soro fisiológico, utilizando gás e utilizando alguma coisa que te auxilie na retirada da secreção. E dá muita secreção espessa, fica grudada ali. Não tem aquela melequinha que fica grudada no seu nariz de vez em quando? Então, ali dá muita naquela ali, mas muita mesmo, de chegar a entupir e tapar ela toda. Então vai se preparando para tirar a melequinha da cânula de traqueostomia. Essa traqueostomia também, quando o paciente precisa respirar por auxílio de respirador, que é o nosso CPAP e BIPAP, aquele aparelhinho preto que eu mostrei para você no começo, só lembrando de uma coisa que eu não falei lá. Aquele aparelhinho, quem vai programar ele, a quantidade de oxigênio que o paciente precisa, como que vai ser a pressão, a vazão, tudinho, é o fisioterapeuta. Ele vai programar e deixar programado. A única coisa que você faz é ligar e desligar o aparelho. Toda vez que você liga e desliga, a programação não some. Continua a mesma programação que o fisioterapeuta fez. Só vai sair daquela programação caso o outro fisioterapeuta ou ele mesmo vai lá e faça outra programação ou apague aquela programação. Ok? Então você não se preocupa com isso. Outra coisa que a gente precisa saber é que essa traqueostomia, ela tem uma gravatinha que segura ela. Essa gravatinha nada mais é que uma cordinha que amarra as duas laterais dela e dá uma volta no pescoço para segurar ela fixa ali. Essa gravatinha, a gente tem que trocar ela todas as vezes que dermos banho no paciente ou sempre que necessário.
Por que sempre necessário? Tem vezes que fica escorrendo secreção e acaba sujando essa gravatinha. Então a gente vai precisar retirar e colocar outra gravatinha. Só que na hora de retirar e colocar essa gravatinha, eu tenho que ter cuidado. O ideal é que seja feito em duas pessoas. Enquanto uma segura a traqueostomia, o outro faz o procedimento. Solta um lado, puxa e tira ela. Que ela tem um encaixezinho, uma bolinha que você encaixa a gravatinha ali. Você abre ela, que tem um velcro, você abre ela, puxa retirando. Tira, puxa do outro lado para ela sair, limpa o pescoço do paciente que geralmente fica sujo, coloca a gravatinha nova e fecha com velcro. Passa por baixo da cabeça do paciente, enquanto outra pessoa está segurando o pescoço do paciente ali, a cânula ali no lugar. Retira do outro lado, limpa, passa ali, coloca ali e fecha o velcro. Aí a outra pessoa que está segurando pode soltar. É sempre abre, tira, limpa, enfia por baixo. Coloca a outra, enfia por baixo. Abre quando eu falo abre o velcro. Abre o velcro, tira ela, limpa, vem com a nova e fecha o velcro. Ok? É assim simples. Agora, quando você estiver sozinho, o que você vai fazer? Você vai ter que segurar com uma mão e fazer esse procedimento com a outra, igual eu fiz agora aqui demonstrando para vocês. Com uma mão eu segurei, com a outra eu abri o velcro, puxei ela para soltar da cânula, limpei e enfio ela por baixo. Conecto a outra, fecho o velcro e enfio por baixo para vir para o outro lado. Desconecto o outro lado, puxo, retiro ela, limpo, venho, conecto ela de novo e fecho. Eu sempre tenho que ter esse cuidado de segurar durante o processo de trocar, senão o paciente pode tossir e sair essa cânula para fora. Se sair para fora, lembra quem pode colocar no lugar? Somente o médico. Você, em hipótese alguma, pode introduzir novamente aquela cânula no pescoço do paciente, ok? Você pode introduzir no orifício errado, ou seja, ela ficar por fora da traqueia e na hora que colocar o respirador, encher por baixo da pele do paciente tudinho, ele vai ficar igual uma bola de soprar, que a gente chama de enfisema percutâneo. Ele fica totalmente inchado, a pele do paciente fica cheia de ar. E não é isso que a gente quer para o paciente. Ok? Então esses são os principais cuidados. Quando eu colocar a gravatinha, eu ainda vou colocar gás em volta, igual tá aqui nessa foto aí que tá aparecendo para vocês. Coloca gás, nessa foto você vê um barbantezinho indo por trás do pescoço da paciente, é ele que está segurando a cânula no local. Você repara aí que você tem um Yzinho, só que aí no caso é um J que está conectado à traqueostomia da paciente e vindo a traqueinha grudada nesse Y e a traqueinha está indo para a traqueia que a gente viu aquela hora na aula anterior. Agora a gente vai falar sobre a gastrostomia e jejunostomia. São dois procedimentos idênticos e todos dois, a única diferença é que um vai estar no estômago e outra vai estar no intestino. Quando ela está no estômago é porque o estômago consegue fazer a digestão do alimento. Ele só não está conseguindo engolir o alimento, mas o estômago está funcionando normalmente. Agora, quando é a jejunostomia, o alimento tem que já ir processado somente para o organismo absorver esse alimento. Geralmente, o paciente que tem jejunostomia, ele tende a ter muita diarreia, ok? O que eu tenho que saber com isso? Todas as vezes que eu for manipular o paciente, eu tenho que primeiro colocar essa sonda numa posição que não vai correr o risco de puxar ela, de retirar ela. Sempre posiciona a sonda, vira o paciente. Posiciona a sonda, revira o paciente. Você vai ficar, joga a sonda para um lado, joga a sonda para o outro. Ok? É como se a sonda fosse esse negocinho aqui. Eu jogo o fiozinho para um lado, aí jogo o fiozinho para o outro. Joga o fiozinho para um lado, joga o fiozinho para o outro. Só que isso eu estou colocando para não correr o risco de retirar essa sonda do lugar. Porque tem gente que na hora que vai manipular o paciente não toma cuidado com a sonda, vira o paciente rápido, puxou a sonda soltou. E você só quem pode colocar essa sonda é o médico ou o enfermeiro. Tem enfermeiro e médico na casa do paciente todos os dias, a todos os horários? Não tem. Então é melhor você não correr o risco. Sempre pensa nisso. Outra coisa que a gente tem agora também é a nossa colostomia. A colostomia, por enquanto, eu só vou falar para vocês
por alto as coisas sobre ela e depois na aula prática vocês vão estar vendo eu colocar essa bolsa de colostomia numa pessoa. Só que essa pessoa não tem a ostomia. Eu vou colocar simulando que tem a colostomia, vou fazer um desenho nela, vocês vão ver bonitinho como que você coloca esse dispositivo no ser humano. E vou mandar vídeo para vocês olharem também. A colostomia, como eu falei, é quando o paciente não está podendo fazer cocô pela forma normal, pelo ânus, ele está impossibilitado. Geralmente essa pessoa ela teve uma infecção muito severa no intestino, precisou retirar um pedaço do intestino, ela teve câncer de intestino no reto, câncer de reto, outras doenças similares e precisou retirar o intestino ou provisoriamente ou definitivamente. Tem pessoas que vão usar a bolsa por um determinado tempo, depois volta o funcionamento do intestino normalmente, faz uma cirurgia e volta com o intestino normal. Aí tem aqueles pacientes que mesmo fazendo a cirurgia, nunca mais eles vão poder fazer cocô normalmente. Eles vão ter que viver o resto da vida com essa bolsa. Então a gente precisa aprender a cuidar desse paciente. Primeira coisa que eu preciso saber é que o nome dessa bolsa é um nome bem estranho. O nome dessa bolsa é bolsa de Caraia. Bolsa de Caraia. E ela também é conhecido, que muita gente não gosta de falar esse nome bolsa de Caraia e fala bolsa de colostomia. Ok? Porque colostomia é o nome dessa incisão, onde você está vendo ali a bolsa na paciente, tem aquela bolinha vermelha. Aquela bolinha vermelha é o intestino da paciente que sai um pouco para fora. Esse orifício ali que se chama colostomia, ok? Então, o que eu preciso fazer? Preciso conhecer essa bolsa, que eu preciso saber identificar essa bolsa de Caraia. Essa bolsa de Caraia, na parte de trás, ela tem um monte de círculos. Esses círculos estão desenhados num papel que está protegendo a fita adesiva dela. A superfície hidrocoloide, uma superfície adesiva que vai grudar na pele. Como que eu faço? Eu tenho lá uma lesão desse tamanho, Eu vou vir com a minha bolsa, posicionar ela em cima e ver qual círculo daquele que consegue pegar toda essa incisão do paciente, de forma que não sobre espaço, ela encaixe a lesão totalmente dentro daquele círculo. Eu vi qual é o círculo, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, vamos dizer que fosse o terceiro. Eu vou com a tesoura cortar de dentro para fora, que ela tem um furinho no meio, depois eu vou mostrar para vocês na prática. Vou cortar com a tesoura, cortar esse círculo todo. Vou pegar a bolsa e encaixar em cima, de forma que a colostomia, a incisão do paciente, fique totalmente dentro da bolsa. Porque quando o paciente fizer cocô, o cocô tem que cair dentro da bolsa. Repare ali essa colostomia da paciente ali com a bolsa. Reparem que temos aquela partezinha vermelha que é a colostomia, que é o intestino que saiu para fora. Tem uma borda cinza, marrom, quase da cor da pele da paciente. E depois tem a parte branca. Essa parte ali, quase da cor da pele da paciente, é o componente que cola na pele do paciente. É como se fosse um hidrocoloide. É uma placa que... vocês já viram aquela fita dupla face? Ela é grossa, é parecido com aquilo, é uma fita grossa que vai colar na pele do paciente. E ela é da cor, ela parece com a cor dessa paciente. O que a gente vai fazer? Antes de colar essa bolsa, eu preciso saber que essa bolsa é de uso descartável. Essa bolsa é de uso descartável, então a gente vai usar essa bolsa e jogar fora. Geralmente o paciente utiliza ela a cada 24 horas ele troca, dependendo do paciente, troca sempre que necessário. Se ela estiver descolando, tem que trocar e colocar uma bolsa nova. Aí eu já sei que eu vou precisar essa bolsa, pelo menos várias bolsas dela tem que ter disponível na residência do meu paciente, que se ela estourar, se ela descolar ou se ela sujar muito, eu vou precisar trocar essa bolsa. Outra coisa que eu preciso saber é que eu preciso limpar essa bolsa. Eu vou retirar essa bolsa que já está colocada no paciente, eu vou colocar a primeira vez. Vamos trabalhar as duas hipóteses. Se eu for colocar pela primeira vez a bolsa no paciente, primeiro eu tenho que limpar bastante a região com água e sabonete neutro.
Pode ser sabonete líquido, pode ser sabonete em barra, mas você passa na sua mão, você usando luva, porque você está mexendo com o fluido corpóreo do paciente, que é as fezes, vai passar o sabonete e vai limpar a lesão bem lentamente, pois ela é dolorida. O paciente sente muita dor ali naquele local. Se o paciente conseguir limpar sozinho, você pede ele para limpar, que ele vai saber a delicadeza do toque precisa para não doer. E a parte que dói e a parte que não dói. Você pode pedir para ele falar para você também. Você vai limpando bem devagar e jogando água corrente de preferência. Aí vai limpar, depois que você limpar, você vai secar bem. Tem que estar bem seco a pele do paciente para aquela placa colar. E ela tem que colar bem colada. Quando você for colar a placa, tenta esticar a pele do paciente para ficar bem esticada, que quando você colocar a placa em cima, não vai ficar nenhuma rugosidade ali para vazar, e se vazar um pouquinho de fezes, a placa solta. Então tem que esticar bastante. Aí você já fez isso que eu te falei, você já viu o tamanho da placa, do orifício, já cortou a sua bolsa no tamanho certo. Agora você só vai tirar aquele papel que tem aqueles círculos desenhados para expor a cola daquela placa. E vai colocando lentamente sobre a ferida, encaixando ela dentro daquele orifício, aquele buraco que você recortou. Encaixou ali, só aperta um pouquinho, volta ali para poder grudar e a bolsa está colocada. O que eu preciso saber é o posicionamento. Se o paciente ele fica em pé, é ideal que a bolsa fique para baixo, virada para baixo. Se ele fica deitado, ela tem que ficar de lado, na horizontal. Em pé na vertical, deitado na horizontal. Por quê? Para facilitar a limpeza. Quando o paciente fica em pé, você coloca na posição que já vai cair na hora que você for limpar. Se estiver deitado, ela tem que estar de lado, que você vai apoiar alguma coisa no canto da cama e vai jogar a bolsa dentro. Isso eu vou estar mostrando para vocês na aula prática, ok? A colocação, eu vou colocar a bolsa nas duas posições. O que você precisa saber também sobre a bolsa? Quando você coloca a bolsa, você tem que fazer a limpeza dessa bolsa. A limpeza dessa bolsa é feita da seguinte forma. Você vai pegar uma vasilha, ou algum tipo de recipiente, e vai jogar, abrir essa bolsa, que ela tem um clipezinho que fecha ela, e vai jogar as fezes ali dentro. Vai fechar o clipezinho de novo, vai pegar aquele monte de fezes, vai lá no vaso, joga lá, limpa o recipiente, joga água no recipiente para tirar o excesso de sujeira, volta para lá de novo. Isso se for feito no leito, por enquanto é no leito. Se você vai pegar um pouco de soro fisiológico ou água para injeção, ou pode ser água normal também, desde que seja água limpa. Vai jogar dentro da bolsa, agora você vai pegar a bolsa e vai começar a mexer nela. Imagina que isso aqui é uma bolsa, você vai começar a mexer, fazer esse movimento nela, ficar alisando a bolsa para poder soltar as fezes que estão grudadas dentro. Mexeu ali com um pouco de água, vai jogar dentro daquele recipiente aquela água suja, volta a levantar ela, que ela está virada para o lado, levanta, joga água. Mexe, 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 ela está virada para cima. Abaixa, deixa cair. Levanta, joga a água. Mexe, 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 abaixa, deixa cair. Levanta, você vai fazer esse procedimento até a bolsa ficar 100%, quase 100% limpa. Ficou limpa, você joga o restante da água fora que está dentro da bolsa e vai e fecha ela com o clipe dela novamente. Essa é a limpeza da bolsa. Outro cuidado que você precisa ter com essa bolsa de colostomia. Você tem que ficar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas observando, toda hora indo lá olhar essa bolsa, pois ali dá muito gases e o gás vai enchendo essa bolsa igual uma bola de soprar cheia. Chega uma hora que está tão cheia de gás que a bolsa vai e descola. Aí ele faz cocô e vaza tudo na cama. Aí, ou seja, você tem que ficar observando. Ah, professor, tá ficando cheia de gás. Antes que ela fique totalmente cheia, você vai lá e esvazia ela. Abre o clipezinho, o gás sai, você fecha o clipezinho de novo. Você vai ter que fazer esse procedimento várias vezes ao dia. Outra coisa que você precisa saber sobre a bolsa. Não coloque o paciente deitado sobre essa bolsa. Você vai virar o paciente do lado que está a bolsa. Você simplesmente vai fazer o quê?
puxa a bolsa, tira ela debaixo do paciente, coloca ele de um lado, de uma forma que ele não deite por cima da bolsa. Ah, professor, mas ele está deitando de qualquer forma, toda posição que eu coloco ele deita em cima da bolsa. Então não deite ele daquele lado. Simplesmente levante ele um pouquinho, eu vou mostrar essa prática para vocês também. Só levante um pouquinho para descomprimir o outro lado das costas dele para não dar ferida. Mas não precisa ficar ele totalmente de lado, ok? Então a gente tem que ter esses cuidados com relação à bolsa. Já a cistostomia. A cistostomia é um procedimento bem simples. Ele parece com a sonda que vai ficar no estômago do paciente, só que ele vai ficar na bexiga do paciente para tirar o xixi. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a cistostomia? É só a limpeza em volta do orifício que eu vou fazer com soro fisiológico. Vou fazer limpeza com soro fisiológico, posso pegar um pedacinho de gases e cortar esse gás ao meio e encaixar ali. Deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. Não tenho foto dele aqui, mas eu mostro para vocês na aula prática. Como que eu vou encaixar esse gás ali. Corto ele ao meio e encaixo ele ali com a mangueirinha ficando bem no meio. Passo uma fitinha somente nas bordas para segurar o gás e está pronto o curativo da cistostomia. Da mesma forma que eu tive cuidado com a gastrostomia, com a jejunostomia, na hora que eu vou mexer no paciente, eu não posso ficar virando ele de qualquer forma. Primeiro eu tenho que ajeitar a cistostomia, depois viro o paciente. Ajeito a cistostomia e depois eu viro o paciente. Isso eu vou fazer tanto com a gastro quanto com a cisto. Se eu tiver um paciente que tem gastrostomia e cistostomia, ou seja, a gastro e a cisto, eu vou ter que ajeito a gastro, ajeito a cisto, viro o paciente. Ajeito a gastro, ajeito a cisto, viro o paciente. Ok? Eu tenho que ter esse cuidado. Isso é muito importante para a gente. Então essa foi a aula sobre ostomia. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem interessante. Agora a gente vai parar o vídeo por aqui para a gente entrar no próximo tópico. Fiquem com a gente. Até mais.